Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar lendo em Jó, no capítulo 42, o versículo 2, o 4 e o 5. Gosto muito dessa palavra porque o Senhor falou muito comigo através desta palavra. Em Jó 42, 2 nos fala: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lá no 4 nos diz: tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhes pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Esta palavra, faz um tempo atrás, ela falou muito comigo. Eu estava perguntando para o Senhor: Senhor, e os teus planos para a minha vida? Tudo que o Senhor me prometeu, tudo que o Senhor me falou. E eu lendo essa palavra, só existe uma pessoa que pode frustrar os planos do Senhor nas nossas vidas. Somos nós mesmos. Né, irmãos, quando nos afastamos, quando nos desviamos do que o Senhor tem para nós, é só nós que pode frustrar. Mas o que Ele tem para nós, se nós permanecermos aonde Ele nos colocou, nada vai ser frustrado nas nossas vidas. Tudo o que Ele pensou para você, tudo o que Ele planejou para você nesta terra, vai se cumprir. E ali também que nos fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando a gente passa a viver os planos do Senhor, a gente vive o sobrenatural dEle. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, meu marido, ele era uma pessoa que ele bebia demais. O meu sogro, ele foi alcoólatra, então já era de família. E quando eu aceitei Jesus, ele era muito católico, ele nem não queria nada. E ele bebia muito. E eu lembro que nós estávamos num culto, e ele foi comigo para aquele culto, mas ele tinha bebido o domingo o dia inteiro, então ele estava bem bêbado. E naquele culto o pregador falou com ele e ele aceitou Jesus. Ele estava bêbado e eu duvidei. Eu disse: meu Deus, né? Ele estava bêbado. E ele foi tomado de uma forma tão sobrenatural. E a partir daquele dia ele nunca mais bebeu. Ele não bebeu mais, ele ficou 6 meses sem beber nada. E quando completou 6 meses ele se batizou. Então a gente vive o sobrenatural do Senhor, né? A gente ouve falar, mas quando a gente começa a viver o que Deus tem para nós, né? Não só os nossos ouvidos ouvem, os nossos olhos veem. E aquilo foi tão lindo que eu, né, fico tão feliz, porque eu jamais imaginava. Quando ele me disse, quando o pastor me falou, porque ele nem me contou que ele ia se batizar, eu disse para ele: eu não acredito que ele vai se batizar. E ele me disse: sim, já faz 6 meses que o Pedro não bebe mais nada e ele vai se batizar. Então Deus, ele é maravilhoso. Quando a gente vive nos planos dele, quando a gente está nos caminhos dele, a gente, além de ter todos os planos que ele tem para a nossa vida, a gente vive o sobrenatural do Senhor. Então nessa noite eu convido você a colocar tudo aquilo que você acha que está frustrado, né? Que você pensa assim: não, isso não vai acontecer na minha vida. Coloque para o Senhor nesta noite, que eu tenho certeza que Ele vai fazer na tua vida. Assim como Ele fez na minha, muitas e muitas coisas eu tenho, muitos testemunhos, Ele vai fazer na tua também. Vamos orar ao Senhor então. Senhor, meu Deus e eterno Pai, te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero pedir perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor. Pai, quero te pedir perdão, Senhor, se algum dia duvidei de tudo que o Senhor tem para mim. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as vidas que aqui estão, Senhor. Assim como o Senhor fez na minha vida, na vida do meu esposo, Pai, faz na vida dos teus filhos, Senhor. Pai, aquele que está pensando que o Senhor não tem planos para ele, Pai, que nesta noite o Senhor possa falar com cada um, que o Senhor possa, Senhor, fazer reviver, Senhor, os planos e os projetos que tu tens para eles na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos a
Ti por aquelas vidas também que estão em casa, Senhor, que estão desanimadas, Pai, que elas não conseguem ver, Senhor, os planos para elas, Pai, que o Senhor possa mostrar nesta noite, Senhor, que o Senhor possa, Pai, derramar ânimo sobre elas, que o Senhor possa fazer reviver os sonhos, os projetos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma a direção deste culto, Pai, usa o Teu servo, Senhor, para falar conosco, Senhor, e que nossos corações, Pai, estejam prontos, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos viver cada dia mais diante da Tua presença, Senhor, levando conosco a Sua palavra, meditando nela, Senhor, para que não nos desanimamos, Senhor, para veio na vitória, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, sejam bem-vindos. Quero te convidar a fechar ainda os teus olhos. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que tudo pode e tudo Ele já fez. Nós te adoramos, ó Pai. O que seria de mim, Senhor, sem Tua presença? O que seria de mim, Senhor, sem o Teu grande amor? Eu vagaria por toda a eternidade, de dor em dor e te encontrar. Sonhos perdidos em meio a ilusões, buscando uma razão para viver. Mas o Senhor me encontrou com cordas de amor, me amarrou com profundo amor, Ele me amou. Tu és o meu Deus vivo, meu Senhor. Oh meu Deus, que seria de mim, Senhor, sem a Tua presença? O que seria de mim, Senhor, sem o Teu grande amor? Eu vagaria por toda a eternidade, de dor em dor, sem te encontrar. Sonhos perdidos em meio a ilusões, buscando uma razão para viver. Mas o Senhor me encontrou com cordas de amor, me amarrou com profundo
vagaria por toda a eternidade, de dor em dor, sem te encontrar. Sonhos perdidos em meio a ilusões, buscando uma razão para viver. Meu Deus vivo, meu Senhor, oh meu Deus. És adorado, Pai, neste lugar, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer no teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer no teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida
seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Declare assim: nascer do teu Espírito, quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluias. Bendito seja o Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por ter, Senhor, nos conduzido a este lugar nesta noite. Toma nas tuas mãos, ó Deus, cada vida, Pai. Que os nossos corações estejam preparados e abertos, ó Deus, para receber a tua palavra. E os nossos ouvidos atentos, Senhor, à tua voz. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Recebe-nos, Senhor, diante do teu trono e do teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Prazer em ver cada um de vocês. Seja bem-vindo, irmão Sadi. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesta noite. E gostaria muito que você abrisse não só o seu coração, mas o seu entendimento. Muito mais importante é entender, né? Porque se você não entende, você não desfruta. E o coração você precisa refletir para poder usufruir de tudo que o Deus tem para cada um de nós, amém? Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Amém? Sejam os irmãos bem-vindos que estão acompanhando pela internet. Mateus 6, Jesus ele ensina como orar, a maneira correta, a forma correta de trazer os céus para a terra. Amém? Versículo 9 diz assim: portanto, quando vós orardes, oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-vos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu quero falar de alguns aspectos deste reino, que é chamado o reino de Deus, ao qual eu e você estamos inseridos. E por que a necessidade de aprender sobre o reino? Porque muitas pessoas não entendem o que é o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, ela não vem com a aparência do homem. Ela não tem uma placa com um título na frente. Ela não tem fotos, ela não tem likes, não tem curtida. O reino de Deus, ele é baseado em justiça, poder e a glória do Senhor.
Isso tudo Jesus cumpriu, tudo ele fez naqueles 3 anos de ministério ao qual ele exerceu. Mas eu quero atentar nesse versículo 10 que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é. Escravos, eles estavam subjugados ao governo de Roma. E os romanos ali então, em determinadas situações, eles permitiam-se que a cultura do judeu fosse mantida. Você observa que o templo tinha 2 líderes, tinha o sumo sacerdote e o filho do sumo sacerdote, que estavam ali à frente da congregação, era Caifás e Anás. E você observa que isso ainda era antibíblico. Mas você também começa a entender o papel fundamental que Jesus traz para o entendimento daquele que aguardava o Messias, porque nem eles mesmos sabiam como que era o reino de Deus. João, quando batiza Jesus nas águas, ele diz que vem um que é maior do que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, porque ele faria coisas maiores, e não só por ser maior e fazer coisas maiores, ele era o próprio Filho de Deus. E este governo, este reino de Deus, eu quero comentar contigo nessa noite. O sistema de governo, eu quero falar em 4 pontos, onde que o sistema de governo ao qual nós estamos inseridos é baseado em cultura, certo? Você vai em conhece algumas culturas diferentes, você vê a forma de lidar com situações totalmente diferente que nós. Alguns dias atrás eu vi uma reportagem que lá no Catar, onde que vai ter a Copa do Mundo, existe uma lei, que eu acho que deveria ter em todos os lugares, a lei do adultério. Quem for pego em adultério vai preso, vai para a cadeia. E não era diferente da época de Jesus, porque a lei de Moisés determinava que quem fosse pego em adultério se deveria morrer apedrejado. Então, quando Jesus vem e ele diz assim: olha, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumprir a lei, nós entendemos de uma forma literal ou genérica. Ou somos exagerados demais, ou somos superficiais demais. Não, a Bíblia diz o que ela quer dizer. E quando Jesus ele ensina a clamar para que o reino, o governo de Deus venha sobre a terra, e o governo que é estabelecido no céu seja o governo estabelecido na terra, eu quero entender que o governo também de cada um de nós, as nossas escolhas, a nossa vontade, o governo de pessoas. Quem governa toca o rumo de uma nação, traz um direcionamento. Nosso país, democraticamente, a população dá o direito de um homem conduzir a nação durante 4 anos. E um rei não, um rei é até a morte dele. Um rei, tem muitos reis que governaram para si mesmos. Outros reis governaram em favor de uma nação. Por exemplo, Davi, quando se assentou no trono, ele dá uma declaração e ele diz assim: finalmente Deus, o Senhor, governa sobre Israel. Ele estava se despojando daquela posição, ele estava despojando do cargo e declarando abertamente para a nação de que Deus, o Senhor, governaria sobre aquela nação. Ou seja, o rumo daquela nação estava direcionado por Deus. A Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não vou falar de política nessa noite, vou falar de governo de Deus. Amém? Primeiro ponto que eu quero falar sobre o sistema de governo. O governo dos céus sobre a terra, ele não tem aparência de homem. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, ou seja, não é baseado em coisas ou em momentos. Na verdade, o reino de Deus, ele é justiça para o desfavorecido, justiça para os que são culpados. Então a Bíblia diz que é juízo e justiça. Fala comigo: juízo e justiça. Mas o governo de Deus, nós entregamos o governo da nossa vida
para que Ele venha nos dirigir. Número 2, no governo, numa sociedade, existem valores, leis. Na época que eu era menino, pequeno, era comum os filhos irem até os pais e pedir a bênção, pai. São costumes, mas são valores que são ali guardados. São coisas boas que deveriam ser mantidas. Você quer destruir uma nação, é só tocar na próxima geração. É só deturpar a mente da próxima geração. Você que é um pouco mais velho, você vai lembrar que na sua época não era fácil de lidar com os pais. O pai, a mãe falava, você tinha que ficar quietinho. Eu me lembro que quando a gente aprontava alguma coisa, a gente queria tentar se justificar, o menino, fica quieto, não quero ouvir um pio. E aí se alguém fizesse um barulhinho. Eu fui fazer isso a mesma coisa com nossos filhos, e quando eu fiz com a Lívia, eu falava, não quero ouvir um pio. Eu vi uma vez a Fabiana falar, não quero ouvir um pio. Aí a Lívia, pio. E aí nós fizemos o quê? Como cada um de vocês fizeram agora, nós sorrimos. Você começa a perceber que algo que era uma cultura de valorizar, de honrar, de obediência, hoje se torna uma coisa engraçada. Porque se você perceber alguém fazendo algo bom, que era lá do passado, você vai dizer, ixi, esse aí vive lá no passado. Esse aí é careta. Tem que pedir a bênção para o pai. E tudo que o sistema de governo do homem faz é destruir os bons costumes. O sistema de valores que nós precisamos ter enraizados na nossa vida é a cultura do céu. Vou te dar um exemplo. Quem aqui não nasceu no estado do Rio Grande do Sul, levante a mão. Somente eu. Aleluia. Então eu posso pregar para você. Quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul pela primeira vez para morar em 1995, eu vim de uma cidade, de uma região que não tem cultura própria. Brasília é um conglomerado de culturas de várias regiões do Brasil que se juntam e vivem ali meio que uma salada de fruta. Então é muito normal as pessoas falarem um sotaque mais nordestino, um sotaque mais mineiro, um sotaque carioca, até um sotaque do sul. E as pessoas conseguem se entenderem até certos pontos. Eu me lembro que em 2005, quando nós voltamos para Brasília, o Davi, com 5 anos de idade, na escola ele estava falando assim, oxi, tchê. Estava meio bagunçado na cabeça dele. Hoje, mas nós vivemos numa região onde que existem muitas culturas. A história da imigração da nossa região aqui é de imigração italiano, alemães, franceses, suíços, russos, poloneses. E cada um que veio imigrar para cá trouxe um pouquinho da sua cultura. Diferente de imigração é aquelas pessoas que perderam a sua cultura e vieram para uma outra nação refugiado. Porque o refugiado, ele não veio por vontade própria, ele não escolheu um lugar para estar. Muitas deles tiveram que abandonar tudo e deixar tudo para trás e se inserir, se adequar a uma cultura totalmente diferente da dele. Então, em 95, quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade para me adequar à linguagem, ao gosto que as pessoas tinham, à maneira de falar e de pensar. Tive que aprender um pouco da cultura. E nós viemos no final de semana passado a conferência de líderes, 47 nações. Tive dor de cabeça para poder entender as pessoas falando inglês, porque era muito inglês, era muito espanhol, era alemão, os tailandeses. Eu falei com o indiano, assim, com um aplicativo no celular. Eu falava, aí aparecia o texto, aí ele respondia, gravava e aparecia no texto o que ele estava falando. Foi um pouco complicado, mas a gente se entendeu. E nós ouvimos vários testemunhos, eu queria citar pelo menos 2, para que você possa entender do que eu estou falando, sobre valores do reino. Um dos pastores que estava ministrando ali,
um africano. Ele era para um outro país ainda na África, e naquele país que ele estava como missionário implantando igrejas, ministrando a palavra de Deus. E naquele país, se eu não me engano, acho que foi Moçambique, teve uma guerra civil. E durante aquela guerra civil, milícias invadiram a aldeia onde é que ele estava, e ali a esposa e os 3 filhos foram assassinados. E aquele homem teve que fugir daquele país, se refugiou no Malawi. E ali ele morando agora num campo de refugiados, sem família, sem filhos, sem dinheiro, sem alimentos, sem casa, sem cultura nenhuma, num campo de refugiados. E em determinado tempo apareceu refugiados o homem que matou a sua família. Você fica pensando que as tuas emoções, a nossa carne, ela grita, você quer fazer justiça própria, você quer resolver aquela situação, porque afinal de contas, a gente olha para um sistema de governo que vivemos hoje. Hoje o bandido, o ladrão está fora da cadeia. Lá em Brasília a realidade é assim, as pessoas elas estão trancadas, refugiadas dentro de casa, com alarme, cerca elétrica, elas estão presas dentro de casa e o bandido está na rua. São valores que estão distorcidos e deturpados. E quando aquele pastor, o nome dele é Safari, ele disse que ele pensou em querer fazer alguma coisa, o Espírito Santo veio sobre ele e falou assim: vá até ele e o ame como eu te amo. O que você faria? A pessoa que matou os teus filhos, que matou a esposa, é duro. Ele pegou aquele homem, abraçou ele, aquele homem reconheceu quem ele era. Ele deu comida, deu uma cama, deu roupas para ele poder se vestir. Ele recebeu o evangelho, aceitou Jesus, foi batizado, se tornou um pastor e hoje é o braço direito desse pastor em implantação de igrejas no Malawi. Quem que faz essas coisas? Não existe reino na terra que use de misericórdia dessa forma, que perdoe dessa forma, como nós lemos. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Talvez eu não conseguisse fazer isso que ele fez, mas segundo a cultura daquele homem, o Safari, ele aprendeu na sua que todos são dignos de serem perdoados. Todos têm o direito de serem perdoados. Então o sistema de valores do homem hoje ele está muito distorcido, está deturpado. O outro testemunho é que um pastor foi resolver um problema interno entre os irmãos da igreja. E ele chamou uma parte, chamou a outra para conversar. E de fato um irmão havia falado mal do outro. Inventou uma fofoca. Isso acontece lá no outro país, tá? Não acontece aqui no Brasil. E enquanto que ele começou a conversar, o irmão que fez aquilo errado reconheceu que estava fazendo errado e pediu perdão. Mas segundo a cultura daquele país, a pessoa precisava explicar o porquê que ela fez aquilo. Senão aquela pessoa não estava satisfeita e não aceitaria o perdão. É complicado, não é verdade? Mas é uma questão cultural. A pergunta que nós fizemos: se Deus nos tratasse dessa mesma forma, chegar diante de Deus e falar: Deus, perdoa os meus pecados. Deus te chamar para um canto e falar assim: me explica por que você pecou. Deus faz isso? Não. Havia uma mulher que foi condenada pela lei de Deus e a dos homens, que era a lei de Moisés, que ela foi pega em flagrante adultério. E a lei determinava que ela fosse morta por apedrejamento. E chamaram Jesus e perguntaram para ele: olha, a lei diz isso, e tu? Jesus se dobra no chão e escreve no chão. Desde o mais velho ao mais novo, quando ouviram Jesus dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Do mais velho ao mais jovem foram embora. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: aonde estão os teus acusadores?
E ela disse: eu não vejo nenhum. E Jesus responde para ela: se eles não te condenam, eu também não. Aprendemos desde a nossa infância a sermos juiz da nossa própria vida. Julgamos o que é bom, certo? Temos senso de justiça, o que é certo, o que é errado. Eu nunca vou querer uma coisa que é ruim para mim. Você quer alguma coisa que é ruim para a tua vida? Não. Então você julga o que é bom, você quer. O que não é bom, você rejeita. No meio disso tudo, você vai observar que o centro, o juiz é você. Porque você faz as suas escolhas. Mas o sistema de governo de Deus, que é o governo dos céus, eu entrego, assim como você, quando dá o seu voto para uma pessoa, governar e dar destino, dar direção de uma nação, eu entrego minha vida. Quando eu entrego minha vida para Jesus e confesso que Ele é o meu único Senhor, Salvador, eu entreguei a minha vontade, meus desejos, as minhas emoções para Deus. E é Ele quem governa. Nós não aprendemos isso na nossa infância. Não aprendemos isso. Davi, quando era pequeno, a gente chegou em Brasília, ele arrumou muita encrenca pela forma de falar diferente. Apelidavam ele de Davi Boracha, porque a forma de falar o R aqui no Rio Grande do Sul é diferente de lá. Lá a gente fala borracha, e aqui ele aprendeu a falar boracha. E aí as crianças ficavam zoando com ele. E ele um dia se enfesou e pá, bateu no menino. O menino veio, juntou uma galerinha e bateu nele. E assim foi se multiplicando, cada dia um se prometendo. Quem aqui na infância teve que fugir da escola porque não queria apanhar? Eu fugi quantas vezes? Arrumei muita encrenca, porque durais, muitos problemas. Mas o sistema de valor que nós vivemos hoje não é os valores dos céus. Perdoar quem tem nos ofendido, isso é difícil, sim ou não? É difícil. Como que o pastor Safari perdoou aquele homem? Só por Deus. É o Espírito que faz isso dentro dele. Esses dias, quem observou no grupo da igreja, eu postei um link com um filme. O nome do filme é quem pudesse imaginar, ou quem poderia imaginar, uma coisa assim. Contando a história de um rapaz cristão que teve a sua infância, a sua adolescência roubada por uma mãe que o abandonou e um pai que era um monstro terrível e que batia e que tratava pior do que um cachorro. E ele amava demais música, tentou sair da presença de Deus, mas Deus trouxe ele de volta. E um dia ele compôs uma música, ele começou a ficar famoso nas rádios, tocava as músicas dele. E um dia ele volta para casa para se acertar com o pai. E quando ele chega em casa, ele se surpreende, porque a vontade que ele tinha, a revolta que ele tinha dentro dele com o pai, era de soltar e desabafar, falar um monte de coisa errada. E quando ele chega em casa para falar com o pai dele, ele descobre que o pai entregou a vida para Jesus. E o coração e a mente do pai dele já não era mais a mesma pessoa. Ele ficou revoltado porque Deus havia perdoado o pai que foi um monstro para a vida dele. Ele ficou transtornado. Está lá no grupo da igreja, depois você assiste. Quando eu assisti, era já a terceira vez que eu assisti esse filme. E eu chorei rios, porque o Espírito Santo fala no meu coração. São valores deturpados. A gente julga que pessoas que são ruins, pessoas que não são merecedoras, não podem estar sentadas do nosso lado, não podem se assentar à mesa, não podem ter o mesmo direito que nós temos, mesmo sendo cristãos. Sistemas de valores, a cultura dos céus. Jesus perdoou sem perguntar o porquê que nós pecamos. Parou para pensar nisso? Jesus, ele não veio te apontar: você pecou, você merece. Não. Ele apenas perdoa a gente. Jesus perdoou. Na terra, no meio dos homens, os valores deturpados e pagãos
geram valores culturais e morais ou imoralmente errados. Hoje existem leis que atacam as nossas crianças, dizendo que com 4, 5 anos de idade uma criança tem o dever e o direito de escolher a sua ideologia de gênero. Você entende que você quer destruir uma nação? Não vai atacar o velho. Não vai atacar as pessoas que pensam. Vai para as crianças. Começa a distorcer valores. É uma geração totalmente diferente. Eu fiz um monte de coisa errada. Mas eu respeitava meu pai na frente dele. Na frente dele eu respeitava. Ele dava uma bobeira, eu dava uma escapada. Hoje as crianças, elas desrespeitam, elas afrontam e dizem o que querem fazer. Esses dias eu conversando com o Samuel, eu tive que conversar sério com ele, porque eu vi que na escola estava acontecendo alguma coisa e a mente dele estava distorcida. E eu falei para ele, estava eu e ele dentro do carro, estava indo para um lugar, e ele falou assim para mim: pai, eu não sou como fulano. Vocês têm uma coisa que se eu fosse fazer errado. Eu falei assim: não, eu tenho a preocupação sim de que algo ruim aconteça com você, mas eu sei que você é uma pessoa e tem uma personalidade. Aí ele olhou para mim assim dentro do carro e sabe o que ele disse, pastor? Você parece um fascista. Falou bem assim para mim. Aí a minha cara e minha cinta coçou. Eu falei: meu Deus, de onde que você tirou isso? Eu olhei para ele bem assim, e ele até se preocupou na hora, porque eu tirei o pé do acelerador. Eu falei assim: como é que é? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ser fascista? Aí ele disse para mim assim: não, você quer controlar e quer governar a minha vida. Aí eu poderia ter ficado revoltado como qualquer outro pai ficar. Eu comecei a conversar para ele: olha, fascismo é isso. Você acha que isso é certo? Não. Eu faço isso que eu estou te falando? Não. Eu falei: então começa a repensar o que você está falando. Se eu me preocupo com você, é ser fascista e querer governar e controlar tudo que você faz e pensa, eu falei: não, não é isso. Deus, ele não faz isso. Um dia eu ouvi um satanista falar para mim que Deus é um manipulador. Porque de fato, olha só como é que ele é sutil nas suas palavras. Eu preciso do Espírito Santo para orar. Sim? É Ele quem opera em mim o querer e o efetuar. Eu estou aqui hoje porque Ele me trouxe. Ele me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, de fato eu não tive vontade própria. Aí eu olhei para aquele satanista, ele queria me pegar ali num laço. E eu disse assim: sabe por que eu sou assim? Sabe por quê? Porque eu entreguei a minha vida para Ele, porque eu não sei governar a minha própria vida. E eu preciso da ajuda dEle. Eu reconheço de onde que Ele me tirou e para onde que Ele vai me levar. Aí aquele satanista enrolou aquele 1 metro de língua assim, e teve que repensar outra coisa para falar comigo. É verdade. Eu amo ser manipulado. Olha o que Paulo diz. Que ele amava ser escravo de Cristo. Por amor de Cristo. Sabe, valores do reino, quando distorcidos, nós produzimos uma geração que vai dar continuidade de um legado deturpado e pagão. Um dia eu falei para meus filhos assim, estávamos na mesa, sentados, almoçando, e eu lá, comendo. E o guri pegou, olhou para mim com a boca cheia, blá, 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 blá. E eu com a boca cheia de novo aqui, eu falei: não fala com a boca cheia, guri. Você está entendendo? Estou dizendo para ele não fazer uma coisa que eu estou fazendo. Dirigir então, vamos dar outro exemplo. Quem que forma corruptos? Quem que gera corruptos? Se não os próprios pais. Vou te dar um exemplo. Esse, por exemplo, não fala de boca cheia, meu menino, mas se você está falando com a boca cheia. Quando você está dirigindo e ultrapassa o local proibido,
O Davi, quando era pequeno, ele ficava o tempo todo dizendo assim: ultrapassa, pai, ultrapassa, pai. Eram as curvas aqui, descendo serra, ultrapassa, ultrapassa. Eu tenho minha carteira ainda, mas preste bem atenção. Quando você distorce o caráter de uma criança, quando chega uma certa idade, só Deus para transformar a mente dela, transformar o coração dessa pessoa. Então, os sistemas de valores não são os da terra. Não é o que o homem dita, não é a regra do homem, é o que a palavra de Deus diz. Eu posso porque a palavra de Deus diz que eu posso. Mas Paulo diz: nem tudo convém, nem tudo me edifica, e não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E você consegue ver que a nossa sociedade, eu me lembro que na época que eu morava em Caso Barbosa, cheguei com 12 anos, pastor. Vou usar a linguagem aqui da Serra. Cheguei com 12 anos aqui, eu era um bobaião, cara. Mongolão, como fala aqui. Virado em braço, desengonçado. Era inocente. Na minha época era mais ou menos assim, a maioria dos meninos da minha idade. Aí eu volto tempo depois, quando chega em 2013, 2015, 14, que eu comecei a frequentar de novo a cidade. Eu comecei a ver crianças de 10, 12 anos de idade indo para boate. Aí, na minha época era o cúmulo. Hoje já é normal uma criança ir para boate. Hoje é normal uma criança escolher o que ela vai assistir. O meu pai, ele colocava e dizia: você não vai assistir isso aqui e pronto. Eu tinha hora para dormir. A criança vai dormir a hora que quer. Então preste bem atenção. Os valores adultos com caráter deformado. O reino de Deus não é assim. Olha o que a Bíblia diz. Continuando aqui no capítulo 6, versículo 25. Jesus, ele começa a falar o mal desse século. O porquê que é que nós estamos vivendo o presente século de uma forma terrível. Ansiedade. Versículo 25 diz assim: por isso eu vos digo que não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pela vossa vida, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, o quanto haveis de vestir. A ansiedade que temos hoje não é por pessoas. Você não está aflito porque alguém da sua família, algum parente está doente, está precisando de ajuda, está passando necessidade, não. Você está aflito porque você não tem o celular da hora, você não tem o carro da hora, não sabe se vai conseguir ter 10 conto para botar de gasolina amanhã. Você não sabe se vai ter dinheiro para pagar a água e a luz, amanhã tem que pagar a conta. Nós estamos ansiosos por coisas e não por pessoas. Valores distorcidos. E aí Jesus continua dizendo, ele está falando que o reino vive uma ansiedade por coisas. As pessoas têm vindo à casa de Deus por causa das coisas. É o famoso: se Deus me der, quem sabe eu dou. Aí versículo 26 diz assim: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós maior valor do que elas? Então Jesus, ele está dizendo assim: quais são os que você precisa se fazer nessa noite? Quais são os seus valores? Quais são as suas prioridades? São coisas? Vai continuar sofrendo, vai continuar padecendo. Você sabe por quê? Coisas nunca vão te satisfazer. Quantas histórias você conheceu de pessoas que ganharam na Mega Sena, na loteria, ficaram bilionários da noite para o dia, 1 ano, 2 depois, estavam de novo na sarjeta, porque não gastou com pessoas, gastou com coisas, e as coisas são passageiras. Passará os céus e a terra, a Bíblia diz. Você já viu em cortejo fúnebre como faziam os faraós? Carroças e carroças dos bens, das riquezas que aquela pessoa
conquistou ao decorrer da sua vida, você não vai ver isso. Jesus continua dizendo, versículo 27, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora do curso da vossa vida? Não adianta, queridos, não adianta. Versículo 28, quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como na sua vida. O que você tem, o que você é, ou quem você é. A Bíblia diz em Efésios 1 que Ele nos gerou nele, antes da fundação do mundo. E você é importante para Deus. E quando você não entende quem você é para Deus, a importância de quem você é para Deus, e começa a correr atrás de coisas, você nunca vai ficar satisfeito. Olha o que a Bíblia diz: aquele que ama o dinheiro, nunca se farte dele. Enquanto que a palavra é o valor do reino dos céus, a cultura dos céus. Ame a Deus sobre todas as pessoas, ou está escrito o quê? Coisas. Ame a Deus sobre todos os carros, sobre todas as coisas. Não, ele diz, preste bem atenção que valores do reino de Deus são inegociáveis. Há uma história americana que se tornou um filme de um homem que ele tinha valores cristãos, éticos. E aquele homem foi servir o exército, ele queria ser médico na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, aliás. E ele tinha valores éticos cristãos de não tirar a vida de ninguém. Ele estava indo para a guerra para poder salvar vidas. Ele não queria levar nem arma. E aí teve uma situação lá que eles estavam cercados, ele não tinha para onde ir. E ele começava a orar a Deus, me ajuda a salvar mais uma pessoa. Me ajuda a salvar mais uma pessoa. Me ajuda a salvar mais uma pessoa. Ele passou a noite inteira no campo de batalha resgatando pessoas que estavam feridas. Ele não deixou nenhum para trás. Porque ele tinha valores éticos, cristãos, valores morais. Aconselho que assista esse filme também. Muito bom. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como de qualquer deles. Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Não vestirás muito mais a vós do que estes homens de pequena fé? Portanto, versículo 31, não andeis ansiosos pelo que comeremos, pelo que beberemos, com o que nós vestiremos. Pois gentios, aqueles que não têm Deus, gentio significa aquele que está sem a graça de Deus. Os gentios buscam todas estas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial sabe de que necessitais de todas elas. Versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Os valores distorcidos. Terceira coisa. Um reino precisa de cidadãos. Se formos gerados no Senhor em Deus, nós não somos da terra. Estamos na terra por um tempo. Cumprimos a lei do homem. Vivemos
a nossa pátria, mas a nossa pátria é os céus. O reino de Deus não vem na forma humana, carnal. Sabe quando que vamos viver o reino de Deus? De fato, na sua plenitude, o que aconteceu, porque o reino de Deus é o Éden. Deus governava e era um paraíso, era um lugar perfeito. Não havia pecado e não há pecado. Nós vamos viver novamente isso, sabe quando? Apocalipse capítulo 20, reinado do milênio de Deus. O reinado de Jesus na terra. Eu quero participar. Sabe por quê? Porque eu vou viver 1000 anos ali, governando com Cristo na terra. Mas só vai viver esse reinado do milênio quem subiu com a igreja antes para as bodas do Cordeiro. Quarto e último, nós já vamos encerrar para a gente orar. O reino de Deus, ele tem um ambiente favorável para transformação, para um renovo, para a restauração. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformar significa a mesma palavra quando Jesus estava no monte da transfiguração, significa transfigurar. E a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Você consegue entender que mudar a forma de se pensar, a forma de olhar tudo que está ao seu derredor, a forma de você se conduzir e caminhar sobre a terra, a forma de você falar. O ambiente do reino de Deus, ele inicia com uma transformação no seu coração. Como que está o seu coração? O ambiente do coração nessa noite está como? Hoje você está ouvindo uma palavra, uma mensagem, talvez, mas e amanhã? Como que vai estar o ambiente do seu coração? Ansioso, preocupado, preocupada, desesperado? Ou você vai trazer paz? Está no meio, está tudo desmoronando ao seu derredor. E você, não, Jesus me deu a paz dele. 1000 vão cair do meu lado. 10.000 vão cair à minha direita. E eu sei que eu não vou ser atingido. Como é que está o ambiente do seu coração nessa noite? Como é que está o ambiente familiar, o ambiente social? É um ambiente perfeito para se viver o reino? Ou é um ambiente imperfeito que veio de uma vida através de pecados, de cadeias espirituais? É um ambiente onde que o mundo jaz no maligno. Você vive mais o mundo do que vive o reino de Deus. Você vive mais o sistema que rege a humanidade, as culturas. Ou você é uma pessoa que chega num lugar e implanta a cultura dos céus. Quando Roma invadia uma cidade e conquistava aquele lugar, aquela região, quando os soldados saíam, ficavam alguns, mas era enviado um homem com uma função. Esse homem era chamado de apóstolo. Apóstolo significa o que vai na frente. Apóstolo significa a cultura que está indo na frente, porque o governador ou o prefeito, a pessoa que fosse governar aquela cidade, aquela região, quando ela chegasse ali, ela não sentia diferença cultural, porque a cultura de Roma já estava sendo implantada naquele lugar. Por isso que Jesus usou o termo apóstolo, para o que fosse à frente, preparasse o caminho da chegada do Senhor. Eu me lembro no ano de 1995, quando o pastor Biratã chegou em Carlos Barbosa. Não havia igreja. Não havia igreja. As pessoas falavam na rua, muitos blasfemavam, muitos xingavam. Era falado do megafone lá da igreja central da cidade, que havia chegado um lobo na cidade. Pagou-se um preço, mas o reino de Deus foi plantado naquela terra. Amém? Valores do reino são inegociáveis. Última coisa, dentro do ambiente do reino, a única barreira que impede o crescimento,
o avanço do reino de Deus, segunda palavra que nós lemos, são coisas. Olhe para o seu irmão, fala para ele assim: coisas não são mais importantes do que você e de pessoas. Se coloque em pé. Se Jesus se preocupasse com coisas, ele teria a maior igreja da época. Ele não pregaria nas ruas, não pregaria nas praças. Do contrário, Jesus foi para os menos favorecidos. Ele foi correr atrás das ovelhas perdidas de Israel. Ele foi atrás dos doentes. Ele foi atrás dos enfermos. Ele foi atrás daquelas que estavam desviados. Jesus não foi para dentro da igreja. Quando ele foi, ele entrou com um chicote. E disse: a minha casa será chamada casa de oração. E vocês estão transformando ela num covil de ladrões. Valores do reino, mesmo que seja dentro da casa de Deus, mesmo que seja aqui no meio de nós, são inegociáveis, sabe? Nós precisamos entender que o caminho para andar com Deus vai exigir cruz, vai exigir negue-se a si mesmo, vai exigir renúncia, vai exigir com que você deixe Deus governar de fato a sua vida, o seu pensar, o seu falar, o seu agir, até mesmo o seu sentir. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente não quer mais sentir dor, mas a Bíblia diz que lá não haverá dor. Aqui não, Jesus diz: no mundo havereis de ter tribulação, mas que era para a gente ter ânimo, porque Ele venceu. Vamos ter dificuldades, sim, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se aonde eu for, eu olhar como Jesus falou: se os teus olhos forem bons, tudo ao seu derredor será bom. Então nós precisamos parar de olhar como as outras pessoas olham, para as circunstâncias, para as coisas. Isaías, no capítulo 1 até o 6, ele olhava da perspectiva da terra. Ele olhou para a nação, olhou para a igreja e clamou e gritou para os céus: não tem mais jeito. A igreja não tem mais jeito, essa nação, Deus, não tem mais jeito, dada a realidade que eles estavam vivendo. Aí no capítulo 6 ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele foi levado para uma dimensão de glória. Ele viu a glória do Senhor. Ele foi dali transformado, ele foi curado, ele foi perdoado, ele foi purificado. E agora ele está olhando das perspectivas dos céus. Ele olha de cima para baixo. E ele ouve uma voz, a voz que vinha do trono, dizendo assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E quando você começa a olhar da perspectiva dos céus, o teu coração vai gritar e vai clamar: eis-me aqui, Senhor, me envia. Porque você não vai mais olhar com olhos carnais, você vai olhar com os olhos da fé. Eu sei que 1000 estão caindo do meu lado, eu sei que 10.000 estão caindo na minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? O Senhor, Salmo 23, é o meu pastor, e dele não tenho falta. Então eu não vou ficar triste, chateado. Pode acontecer o que for. Davi declarou assim: eu não me atemorizarei das más notícias. Pode vir a notícia que for, meu coração está firme no Senhor. Eu não vou perder o meu sono por causa de coisas, por causa de problemas. O Senhor vai me ajudar, eu creio. Ou eu rasgo o Salmo 23. Aliás, eu rasgo toda a Bíblia, porque toda a Bíblia me diz que eu tenho que confiar, que eu tenho que ter fé. Mas aí a minha carne está dizendo outra coisa. E nós cantamos aqui: uma chance igual essa, talvez você não tenha mais, para estar na presença de Deus, nem que seja a última vez. Aí ele diz: eu quero matar a minha carne, eu quero mortificar os meus desejos, as minhas vontades carnais, que fazem com que eu seja conduzido para o pecado, mas eu quero viver uma vida pelo Espírito, guiada e conduzida aqui por Deus. Porque se eu vim dele, a minha origem é dele. Eles olhariam e falariam assim com esse discurso que eu estou falando assim: esse cara é maluco,
Tá viajando na maionese. O cara não é da Terra, é um alienígena. Mas ao ponto de crer e saber que um dia alguém vai olhar para mim ou vai olhar para você e vai dizer: não é mais o Leandro, não é mais o Jorge, não é mais o Sadi. O que aconteceu? Parece um cristão, parece Cristo. Por que Cristo? Por que Cristo? Por que um cristão? Porque ele está praticando justiça, porque ele está vivendo a verdade, porque ele está manifestando sinais, milagres sobrenaturais. Ele é o pai do órfão, ele é o esposo da viúva, ele é que cuida das causas das pessoas. Ei, quando um dia alguém falar para você: nossa, você parece um cristão, não é mais o Leandro. Já me falaram isso 3 vezes na minha vida, sabia? Quase 20 anos de ministério. Quando falaram a primeira vez eu chorei, falei: Jesus, levei quase 15 anos para se parecer um pouquinho contigo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse bem assim: você que precisa manifestá-lo aonde você estiver, ao tempo, toda hora que for. Não é só em seu benefício. As pessoas, quando vinham para a igreja, vinham para Jesus, elas entendiam que Deus não é Deus de coisas, é Deus de pessoas. Elas pegavam tudo que elas tinham, todas as coisas, e vendiam. Lançava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos caminhavam ali, sobre aquilo, porque eles diziam, eles declaravam daquela maneira, que aquilo não controlava a vida deles, mas eles que controlavam as coisas. Se a estrutura, se você servir a estrutura, você vai cansar, você vai sofrer, você vai padecer. Mas agora, se a estrutura te servir, você vai usufruir do melhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está gerando nos nossos corações, ó Deus, a cultura dos céus, valores dos céus, ó Deus, o ambiente dos céus dentro de nós. E o Senhor está mostrando e abrindo os nossos olhos, porque se encarregamos, ó Deus. Então, Pai, tira, Deus, todo medo, todo cansaço, toda, meu Deus, meu Pai, vaidade, todo orgulho e soberba, e nos ensina, Pai, caminhar pela Tua vontade, pela Tua verdade, e a Tua palavra, Senhor, é que nos conduz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, agora uma transformação na mente e nos corações aqui, ó Deus, para que nós venhamos sair deste lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, e amanhã, e assim que chegarmos em casa, Senhor, podemos entrar com uma nova mentalidade, de que nós somos portadores da glória, nós somos filhos e filhas, nós somos amados e amadas do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Todo espírito de orfandade, todo espírito de religiosidade, venha cair por terra agora em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que não é teu, Senhor, que não é santo, tudo aquilo que impede o teu fluir nas nossas vidas, o Senhor vem arrancar das nossas vidas agora, todo fardo que não é seu, Pai, em nome de Jesus Cristo, seja lançado por terra. Nós tomamos o teu fardo que é leve e é suave, nós queremos andar por este caminho que traz vida, que traz restauração, em nome de Jesus Cristo, Pai. Renova, Senhor, renova nesta noite a fé do teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que amanhã eles possam levantar, Deus, abrir os seus olhos e manifestar o reino nas suas casas, nos seus trabalhos, no meio da sua família, e em nome de Jesus Cristo, aonde houver, Senhor, um coração nesta noite aberto para a tua palavra, o teu Espírito venha regar esta mensagem. Leva-nos, Senhor, além do que os nossos olhos podem ver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja aberto, Pai, nesta noite, para a Tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tome teu assento. Quero passar a palavra para a pastora Fabiane.
Amém? Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, tome na sua mão, vamos consagrar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós consagramos, Senhor, a Ti, Senhor, todos os dizimistas, ofertantes da Tua casa, ó Pai. Que o Senhor possa retribuir na vida deles, segundo a Tua palavra, que diz em Filipenses 4,19, que segundo a riqueza do nosso Deus, todas as nossas necessidades são supridas por Ti, ó Pai. Então nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Eu não sei, Senhor, o que cada um necessita, mas eu sei que Tu conheces o coração, porque a Tua palavra diz que Tu sondas nossas vidas, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, supre, Senhor, a necessidade deles, Senhor. Conforme a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada nessa noite. Que o Senhor é um bom pastor, que guarda, que zela, que cuida dos Seus filhos, ó Pai. Então, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, trazer à existência as Tuas promessas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei trazer. Aleluia. Você que pode, coloca a sua mão no coração. Compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Mas Te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. Esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso.
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Pastor Leandro, faça a oração de encerramento. Pode ficar em pé, igreja. Boa noite. Uma alegria ver cada rostinho aqui essa noite. E então vamos orar. Não tem maneira melhor de começarmos essa nova semana do que com uma oração. Então, Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui recebendo um pouquinho mais da Tua Palavra, Senhor. E que a palavra que foi ministrada essa noite, Senhor, venha de encontro ao nosso coração e venha ter vida em nós, Senhor. Para que dessa forma, Senhor, nós saímos daqui diferente do que entramos, Senhor. Que a vida que essa palavra traga em nós, Pai, venha fazer com que sejamos diferentes essa semana, Pai. Que tenhamos um renovo, Senhor, e venhamos a ser um pouquinho mais parecido contigo, Senhor, nessa semana que está por vir. Senhor, abençoe cada família que aqui está representada, Senhor. Cuide da vida de cada um. Abençoe, Pai, cada um que aqui está. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima